Fala aí, pessoal, tudo bem? Outubro tá acabando, a social de Halloween que eu tanto falei finalmente chegou, então bora se arrumar comigo? Sendo que hoje a gente já vai começar com o nosso duelo de titãs. A gente pode ir de V de vingança, mas a gente também bem pode ir de xerife, como você bem sabe que eu gosto. Podemos ir também de homem abóbora, ou ainda um monstro derretido, ou um dragão, não sei, ainda não soube definir muito bem isso aqui. Independente da escolha, acredito mesmo que uma parte de baixo preta pode ser a pedida certa nessa composição. Considerando então essas duas opções, as duas em crepe de alfaiataria, as duas vintage e as duas em construção de alfaiataria, sendo essa uma Chanel vintage no corte cenoura com barrado drapeado, e essa uma wide leg com corte mais amplo num crepe mais leve. Eu vou assumir que uma disputa um tanto injusta, ainda mais porque essa Chanel, se eu bem não me engano, ainda não tinha aparecido por aqui. Aí pra parte de cima, penso em mais duas opções vintage pra gente manter o holofote na máscara. Sendo uma delas essa camisaria de seda pura texturizada, dando pra ver, tá dando pra ver, tá dando pra ver, ou essa camisa na camurça legítima no corte slim. Cara, olha essa iluminação, olha essa iluminação. Inclusive, falando de vintage, acredito mesmo que a gente pudesse desenvolver uma produção mergulhando em alguma década e não necessariamente dependendo de alguma fantasia. Aqui, por exemplo, com esse casaquito também vintage, inteiramente no chantum de seda, nessa construção assimétrica, a gente já entra numa atmosfera de anos 80. Ainda mais considerando a composição com uma calça de alfaiataria. Mas também me traz algo meio Samantha Jones, sabe? Quando ela tá indo pro leilão de joias. Enquanto com essa blusa sem alça, a gente já mergulha muito mais numa atmosfera de anos 2000. Na moral mesmo, percebam a estética de corset, sendo que aqui eu não tô com nada mais do que uma construção de malha drapeada. Cachorrada de um lado, cara vendendo do outro lado, não sei nem o que ele tá vendendo. Mas aqui eu bem desconfio que vocês já sabem qual fantasia a gente vai apostar. De mim mesmo, porque nada mais a minha cara do que uma calça de alfaiataria, camiseta em malha de algodão, comprimento cropped, um encontro entre essas proporções. Esse cachorro faz com que eu me perca! Aliás, C&A, Chanel, isso de fato é o high-low, amor meu. Cara, essa iluminação, sendo que eu estou na frente da janela. Aí eu penso que a gente tem caminhos completamente opostos pro sapato. Considerando então essa encoboot de rayon elástico da Schutz que daria continuidade à calça, ou essa bota western acamurçada que traria uma pitada mais inusitada e acompanharia muito bem a camiseta em malha de algodão. Você bem sabe que eu não sou ligado nessas teorias de alongar o corpo, esconder, se atrapalha... Você sabe que não. Mas aqui nessa composição, acredito que essa encoboot no caso traz a dramaticidade que a gente estava querendo. Que a gente poderia trazer qualquer dia na realidade, mas considerando que é Halloween, acredito que de fato é a pedida certa. A moral, hein, pessoal, uma composição que de fato é a minha cara, uma composição que eu usaria qualquer dia, todo dia, só que adaptando ela à ocasião. Enquanto pra jaqueta eu tenho vontades completamente distintas aqui, sendo uma delas com esse blazer vintage em crepe, construção de alfaiataria da Meliside, ou essa jaqueta perfecto, também vintage, inteiramente no couro legítimo, construção masculina bem abrutalhada mesmo, bem rock. Aqui a gente traz maior seriedade, a gente traz a ilusão de conjunto, sendo que percebam que esse blazer tem muito a estética de bolero, muito a estética de toureiro, sendo que eu sou alucinado nesse encontro de proporções, tanto do cos do blazer com a cintura alta da calça, mas não sei se eu tô gostando da proporção dessa camiseta. Eu digo assim, desse filete laranja que tá saindo por baixo do blazer, isso era muito característico nos anos 2000, mas não sei se eu gosto muito dessa referência. Já aqui a gente evidencia mesmo uma atmosfera vintage, deixando tudo mais disruptivo, deixando tudo mais inusitado. Eu falei ou não falei que essa jaqueta era grandalhona, hein? Sendo que é isso que eu mais gosto nela, esse formato bem maximizado, as ferragens bem evidenciadas, o fato de poder deixá-la deslocada no corpo, ao lado de uma calça de alfaiataria, ao lado de uma calça de alfaiataria Chanel, então vocês entendem que isso de fato é a definição do high-low. Mas eu sinto mesmo que prefiro essa composição, ao mesmo tempo que ela traz seriedade, acredito que ela também traz dramaticidade, ainda mais considerando a máscara. Inclusive eu tô pensando, agora, por que eu me maquiei hoje? Não sei nem se tá dando pra ouvir com a porra dessa máscara. Acho só que a gente vai trocar a camiseta e vocês vão ver a diferença que isso faz na composição total. Percebam esse filete laranja saindo por baixo do blazer. Na moral, eu tô maluco? É só impressão minha? Mas antes, o que a gente acha da ideia de trazer um cinto largo nessa composição, gerando então um efeito de cos nessa calça? Aqui eu tô com um cinto inteiramente em couro legítimo trançado Deitin, que traz uma atmosfera muito western, muito borro, mas que aqui também pode trazer uma leitura bem de olhos famintos. Você vê, gata garota, como tudo depende do contexto, tudo depende do olhar. Se tem algo mais Chanel no final de anos 90 do que isso, me avisem, porque eu te conheço. Entendem quando eu falo que a gente bem poderia mergulhar numa referência, numa década, numa geração e não necessariamente depender de uma fantasia? Se bem que, na moral, essa é uma composição que a gente também bem poderia guardar pro dia a dia, hein? Agora sim chegamos lá. Ah, pessoal, agora sim chegamos lá. Percebam como a camiseta teve impacto total nessa composição, fazendo com que o filete laranja, mesmo que aparente, não tenha aquele efeito anulado, gerando então maior volume, mas ficando slim, ajustado ao corpo e dando holofote então a essa ilusão de terno. Onde obviamente a gente fez uma busca aqui pra ter os crepes mais parecidos
parecidos pra gerar de fato essa ilusão. Sendo que eu bem tive algumas possibilidades, mas eu gosto tanto da construção desse blazer, eu gosto tanto dessa lapela minimizada. Então quando vocês pensarem que a camiseta não representa, não significa nada na composição, lembrem apenas disso. Malha de algodão, oversized, cropped, mais alongada, inteiramente em tricô com corte slim. Ah, pessoal, na moral mesmo, hoje eu não tinha nem que sair de Uber, hoje eu tinha que sair passeando assim pelas ruas. Já hoje eu não vou nem trazer opção pra bolsa, porque tô certo dessa opção em vinil e vou explicar por quê. Considerem que a gente tá com uma composição inteiramente na construção de alfaiataria, inteiramente no crepe de alfaiataria, tendo essa bolsa então como um elemento disruptivo. Tanto pelo formato mini, tanto pelo brilho do vinil, tanto pela alça alongada que a gente vai usar transpassada, mas ainda trazendo seriedade, ainda trazendo a elegância que essa estética, esse formato de jaquemu traz a ela. Eu não tô falando, amor meu. Assim eu me vou extremamente feliz com o resultado final dessa composição, que através de uma máscara e através de um mergulho no meu acervo desenvolveu toda uma produção de Halloween. Ou seja, utilizando das peças que de fato eu trago no dia a dia, trazendo muito do meu estilo pra ocasião que a gente vai. Seja uma formatura, seja um jantar, seja uma festa de Halloween, no caso uma social de Halloween. Ilustrando duas coisas muito interessantes aqui. A primeira é sempre mergulhar no nosso acervo quando surge alguma ocasião especial, ou diferente pelo menos. A segunda é saber mesclar tanto a ocasião com o nosso estilo e nunca desenvolver algo que de fato acabe ficando caricato. Pelo menos eu sinto que tem muito da minha personalidade aqui. A real mesmo é que eu sou Jack, do Estranho Mundo de Jack, mas pergunta se eu sabia fazer a maquiagem, pergunta se eu tinha um terno em risca de giz. Mas calma que essa vai ficar pra próxima. Quero muito saber o que vocês acharam dessa composição, quero muito saber como vocês imaginam que a gente poderia ter desenvolvido ela, quero muito saber como vocês foram no Halloween desse ano, porque agora eu tô pronto. Fui!